Bom dia, igreja, feliz sábado. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês nessa manhã. Que a bênção dele repouse sobre você. Muito bem, pega a sua Bíblia aí, abra no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler aí a partir do verso 13. Gálatas 6, a partir do verso 13. Com sua Bíblia aberta, oremos. Senhor, acabamos de abrir a Tua palavra e precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvimos tantas vozes ao longo da semana, mas neste momento é a Tua que queremos ouvir. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha também aí de casa, feliz sábado para você. Sei que talvez você esteja no conforto da sua coberta, mas não deixe de estar com a sua Bíblia em mãos, tá? Pega a sua Bíblia aí, abra e acompanha com a gente aí a leitura desse texto de Gálatas capítulo 6, verso 13. E você que está em casa, se pode, está convidado para estar com a gente aqui no próximo sábado, presencialmente, para juntos adorarmos ao nosso Deus. O verso 13 diz o seguinte: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O ser humano, ele gosta muito de se vangloriar nas coisas. Todos nós, temos aquelas manias de se achar de alguma maneira ou de outra. Não sei quando você ainda estudava na escola e ainda era criança, que depois de adulta a gente não faz mais isso, não dessa maneira, fazemos de outras, né? Mas aí chegava um coleguinha, aí eu fui passar as férias lá no Rio de Janeiro. Fui na praia. Aí outra, eu fui na praia, mas eu fui lá para o Nordeste. Aí outra, eu fui na praia, mas eu fui na praia lá nos Estados Unidos. Aí eu fui na praia, mas eu fui na praia lá na China. É cada um tentando falar que as suas férias foi, de alguma maneira, mais importante ou mais relevante do que a do outro. Quando crianças a gente tinha essa mania. Aí eu ganhei uma bicicleta. Aí eu ganhei uma bicicleta que tem 2 rodinhas. Aí eu ganhei uma bicicleta, eu ganhei uma moto. E aí o ser humano tem essa mania, essa vontade de alguma maneira de ser relevante, de ter significado, de não ser alguém que simplesmente passa e segue a vida sem qualquer significado. Nós gostamos de ser importantes. Mas Paulo, ele começa dizendo aqui: longe esteja de mim de vangloriar-me, ou seja, que a única vantagem que eu tenha para contar seja da cruz, e nada mais. Os gregos tinham algumas coisas das quais eles se vangloriavam. Os gregos se vangloriavam muito da filosofia, do conhecimento deles. Os filósofos deles eram tidos como os mais importantes daquela época. Tanto é que, dependendo do tipo de conhecimento que você pertencia a uma classe. Se você tinha conhecimento X mais Y, você pertencia a outra. Ou seja, você era separado de acordo com o seu conhecimento. Se não tinha nenhum, o seu lugar era o pior possível que aquela sociedade podia lhe oferecer. E os gregos se vangloriavam muito no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua capacidade de pensar, de olhar, de questionar. E muitas das ideias deles atravessaram séculos e chegaram até nós, inclusive a arrogância de achar que porque conhecemos, nós somos importantes e que nós somos relevantes. Conhecimento, quando gera apenas informação e não transformação, é tão inútil quanto o conhecimento que o diabo tem de Deus. Então não interessa quanto conhecimento o diabo tem, podemos ser tão ruim quanto ele se o conhecimento não fizer transformação. Esse era o grande problema dos gregos, um conhecimento teórico e que não necessariamente levava a Deus. Porque podemos ter tanta informação quanto o diabo. Aliás, que ser humano que tem mais conhecimento que o diabo? Pois é, e o diabo é tão ruim que nós podemos ser igual a ele se apenas tivermos conhecimento. Já os romanos, eles tinham outras questões. Os romanos se vangloriavam muito no poder que eles tinham. Eles tinham a capacidade de construir coisas, de fazer coisas,
de elaborar, de desenvolver ideias que era realmente fenomenal. E eles tinham uma organização tão imensa que eles se achavam demais por causa disso aí. Eles conseguiam colocar medo, aonde quer que eles iam, pelo medo e pela organização deles, o pessoal já desanimava de lutar muitas vezes contra eles porque achava que não tinham condição. E esses romanos se gloriavam nisso, no poderio, na capacidade, na organização que eles tinham, inclusive na organização civil, na organização também dos seus grandes fóruns, julgamentos, enfim. Eles tinham uma sociedade bem organizada e se vangloriavam demais dos monumentos de tudo que eles tinham. Os judeus se gloriavam muito em outra coisa, na descendência que eles tinham de Abraão. Para eles, contar vantagem é o seguinte: você é filho de quem? Ah, você não sabe nem? Pois é, eu sou filho de Abraão. Só os filhos de Abraão vão para o céu, os outros vão todos se perder. Tanto é que eles tratavam as demais nações pior do que eles tratariam ou dariam tratamento para um porco, que era considerado um animal imundo. Se você fosse um porco, era possível que você fosse mais bem tratado do que se você não fosse um judeu. Essa era a maneira como eles lidavam com os que não tinham o sangue elaborado, se eu posso dizer assim, da descendência de Abraão. Mas quando nós olhamos essas lições, a gente percebe que todos eles se vangloriavam em coisas que cedo ou tarde passam, acabam. Essa aí é uma das ruínas de Roma. Se em algum momento você for passear por lá, você vai perceber que acabou tudo, não resta nada. E tudo aquilo que era a glória deles, hoje não passa nada mais do que um lugar onde você chega, olha e tem só uma conclusão: as coisas passam. Não importa quão arrogante você seja, ou quão bom você acha que você seja, em algum momento as coisas acabam. E esse era o problema, e essa é a briga de Paulo. Paulo estava escrevendo ali a carta dele para os Gálatas, e aqui está a cidade da Galácia. Creio que dá para vocês acompanharem aqui direitinho. Vocês podem ver aqui que ela está em um lugar bem estratégico. E qual que é o problema que Paulo ele escreve, que ele está enfrentando, e a razão pela qual ele escreve uma carta para eles aqui, que Paulo normalmente ele é muito polido nas cartas dele. Ele começa fazendo uma longa introdução, no final ele manda abraços e tudo de um modo geral, mas a carta de Gálatas ele começa de maneira direta, vai direto ao ponto, e ele fala assim: olha, eu não acredito que vocês já estão passando do evangelho que eu preguei para outro. Então logo no início da carta dele, ele já deixou: olha, eu não acredito que vocês estão já passando para um outro evangelho. E que outro evangelho eles estavam passando? O que acontece? Alguns judeus, e por isso nós vemos o verso 13 aqui, chegaram ali e falaram o seguinte: olha, vocês precisam circuncidar. Vocês já não são filhos de Abraão. Nós também aceitamos até Jesus, mas olha só, Abraão recebeu a ordem de circuncidar. Se vocês não circuncidarem, vocês não vão ser salvos. E aí começa a trazer o processo de salvação para obras. E esse é um grande problema, porque no momento em que a salvação passa a ser por obras, Paulo fala: vocês esqueceram tudo que eu falei para vocês? Tudo. Porque a salvação está baseada unicamente na cruz. É o que Cristo fez e não no que vocês podem fazer. Então isso começa a gerar um monte de problemas ali internos, porque a salvação começa a ser: eu já fui circuncidado, e você? Não, eu não. Olha, eu já faço isso, eu não como aquilo. E começou uma briga interna, onde as obras começam a ganhar proeminência, começam a ganhar ali o aspecto mais importante, e a cruz, que tem que ver com salvação, começa a ficar de lado. E aí Paulo escreve uma carta e no final ele fala: longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz. E é interessante que quando Paulo fala em gloriar-se na cruz, nós precisamos perceber que isso aqui era um golpe profundo na arrogância humana. A cruz para nós hoje talvez não tenha um impacto tão profundo quanto ela tinha para a arrogância humana como naquele período. Todas as religiões, de um modo geral, elas têm os seus símbolos. Mas escolher a cruz, em especial naquele momento, ou gloriar-se, ou seja, contar vantagem a partir da cruz, era algo terrível. Por quê? Primeiramente, para você imaginar, para o próprio Paulo isso já era complicado. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, e ele cita isso em Gálatas aí, deixava muito claro que todo aquele que é pendurado no madeiro é o quê? Maldito.
Então imagina só para um judeu acreditar que o Deus que ele está adorando é um Deus que é amaldiçoado. Porque deixa muito claro, o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição. E ele em Gálatas 3, verso 13 aqui, quando Paulo fala sobre isso, olha o que ele diz aqui, Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Ou seja, quando Deus olha para Cristo na cruz, ele não olha para Jesus como o seguinte: olha que homem justo. Não, ele olha para ele como um maldito. A maldição que deveria recair sobre nós, ela recai sobre Cristo. Então, Deus não olha, o Pai não olha para Jesus como alguém bonzinho, ele olha para ele como o pior inimigo e a pior espécie. E sobre ele derrama toda a ira divina. Já eu mostro um pouquinho mais sobre isso. Mas imagina isso para Paulo. Porque a Bíblia dizia que quem está pendurado no madeiro é amaldiçoado. Então, peraí, você está adorando um Deus amaldiçoado? Então não era algo simples, aquilo ali era um golpe muitas vezes, porque não era algo popular. E a própria sentença de morte, nenhum dos países ali ao redor, os principais, naquela cultura, incluía a pena na cruz. Os judeus, vocês já conhecem bem, era apedrejamento. Os gregos, a cicuta. A cicuta é uma espécie de planta venenosa que quando você toma ali o chá, se eu posso dizer assim, que eles fazem dela, ela vai travando todo o seu sistema nervoso e você morre. Os romanos decapitavam. Um cidadão romano, ele não podia ser, em hipótese alguma, por pior que ele fosse, ser pendurado numa cruz. E isso deixa Paulo extasiado, porque Paulo fala: nem eu posso ser condenado a morrer numa cruz, porque essas eram as penas de morte. Quando alguém era colocado numa cruz, uma coisa você podia ter certeza: esse indivíduo aqui, ele passou de todos os limites aceitáveis para qualquer ser humano. Por isso que ele está pendurado numa cruz. Ou seja, a cruz só era reservada para um indivíduo que tinha o pior comportamento, a pior índole, a pior moral. Ou seja, aquele indivíduo que você imagina o seguinte: ele conseguiu ultrapassar todos os limites da bondade humana. Esse aí a gente coloca numa cruz para que todo mundo veja o seguinte: esse cara não presta, esse aqui realmente é a escória da escória da escória, é o resto que tem. Então por isso que ele tem que sofrer, porque a morte na cruz poderia durar dias, e era algo terrível, porque você ia ficando sem o ar, aí você tinha que levantar para poder respirar, aí seus pés doíam, porque eles estavam atravessados com um prego. Aí quando você não aguentava a dor do seu pé, então você soltava o seu corpo, só que aí puxava, então, os pregos que estavam, era uma dor insuportável, era a pior morte possível. Então veja, quando Paulo fala que ele se gloria na cruz, você entende a encrenca que ele está ali? Porque para os judeus era maldito, e para os demais países ao redor ali, você adora um Deus que foi morto na cruz? Ele é tão bonzinho que crucificaram ele? É isso mesmo que você está querendo me dizer? Mas Paulo deixa bem claro: longe esteja de mim de gloriar-me, ou seja, eu não vou contar outra vantagem, eu não tenho em que me apegar que não seja na cruz, mesmo que isso seja vergonha para todo mundo. E Paulo era um erudito, Paulo era um instruído na lei, um homem de um grande intelecto, ele tinha uma grande moral dentro de Israel. Agora imagine de repente o homem que mais tinha moral dentro de Israel, um dos principais ali, de repente é visto adorando um Deus que foi morto na cruz. Ele perdeu prestígio, foi perseguido, tentaram matar ele, e por fim ele realmente foi decapitado. Agora, por que Paulo se gloria na cruz? Paulo se gloria na cruz porque é na cruz que nós entendemos a profundidade do pecado. Ela mostra exatamente o que é o pecado, porque se nós não entendemos exatamente o que é pecado, nós não vamos procurar o remédio no lugar correto. Quando a Lorena, ela foi diagnosticada com dengue, a gente não se preocupou muito. Só que passou uns dias, 2, 3, ela não melhorava, e aí falei com ela: olha, vamos fazer um outro teste aí, tudo.
As médicas, não precisa, porque isso é dengue mesmo. Mas ela estava só piorando. Eu falei assim, olha, vamos pagar algo particular para que a gente tenha certeza. E aí fomos fazer exames particulares e ela não estava com dengue, era com Covid. Mas aí já era tarde, porque já tinha passado para mim, já tinha passado para a mãe, já tinha passado para a vizinha. E aí, por causa de um diagnóstico errado, ela estava tomando um remédio errado. Graças a Deus, Deus foi misericordioso com todo mundo. A gente teve perdi um pouco do olfato, paladar. Como eu disse para alguém, né? Parecia que tudo que eu comia era ou chuchu ou isopor, né? Não tinha gosto nenhum. Mas passou, graças a Deus. Mas outros não têm, às vezes, a mesma sorte. Muitos têm sofrido e alguns têm perdido a vida com isso. Mas um diagnóstico errado pode levar a um tratamento errado. E se nós não entendemos o que é pecado, nós não entendemos exatamente do que nós precisamos. Então, Paulo, ele trabalha muito essa questão, e ao longo da Bíblia, e por que a cruz mostra isso? Porque pecado não é simplesmente atos externos, é uma condição. Nós não matamos, não mentimos, se eu posso dizer assim, nós não nos tornamos pecadores porque mentimos ou porque matamos. Nós mentimos e fazemos uma série de coisas porque nós já somos pecadores. Você não se torna pecador depois que você faz algo errado. Em pecado, já diz Davi, me concebeu minha mãe. Nós já nascemos, é uma condição. Então, não adianta você querer que tenha uma planta que produz algo que não foi plantado. Se você quer colher, sei lá, abacaxi, o que você tem que plantar? Abacaxi. Não adianta você plantar lá manga e chegar agora na época de jabuticaba e ficar lá debaixo do pé de manga esperando jabuticaba. Não tem como, porque você plantou manga. Então, ou seja, o pecado é assim, não adianta você querer ter boas obras. A sua natureza, ela não presta. Então veja, quando a Bíblia fala que pecado é transgressão da lei, é transgressão da lei. Só que o que é a lei? A lei não tem que ver simplesmente com atos. Alguns às vezes pegam Jesus quando ele falou no monte das bem-aventuranças, as bem-aventuranças, né, e ele fala um pouquinho sobre a lei. Alguns falam que aqui Jesus está abolindo a lei. Pelo contrário, quando você olha ali, você percebe que na minha visão, e claro que a visão bíblica ele está apenas ampliando, só complica, porque ele diz o seguinte, olha, se é não adulterar, mas se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já o quê? Cometeu adultério. Então veja, ele está abolindo ou ele está mostrando que a lei, ela rege muito mais coisa do que a gente imagina? Ela é muito mais profunda. Por que motivo? Por que ela não pode simplesmente se relevar a atos externos? Porque cada ato externo é um reflexo de algo interno. Então, quando Cristo fala que se internamente você já pensou, é porque você só não externou por falta de oportunidade. Quando você tiver a oportunidade, você vai fazer. Uma pesquisa recente, esse é um assunto que tem sido muito falado, revelou que 30% dos estudantes estuprariam uma mulher se eles tivessem a certeza que não fossem pegos. Você imagina o que é isso? 30% estuprariam uma mulher se soubesse que não seriam pegos. Você percebe o que é o mal que existe com o ser humano? Ou seja, só não temos mais casos acontecendo porque eles têm medo das consequências. Agora, ter medo das consequências não quer dizer que a pessoa é boa, porque se ela tiver a oportunidade, o que ela faz? Ela destrói a outra. Então, por isso que a lei de Deus não tem que ver apenas com atos externos, e por isso que a salvação não é pelas obras. Esse é o desespero de Paulo. Vocês estão se achando porque agora circuncidaram, me circuncidei, agora eu estou bem, estou salvo. Não está salvo, não. Não resolve. E às vezes nós trazemos muitas vezes isso para a nossa alimentação. Olha, eu sou vegetariano, então eu sou mais santo do que você. E eu não estou dizendo aqui que você não deva cuidar da sua saúde, até porque eu sou vegetariano. Mas lembra que o povo de Israel comeu o pão do céu, o maná que Deus dava por mais de 40 anos. E como é que eles eram? Ou seja, se a alimentação mudasse a natureza humana, então o povo de Israel teria sido santos, porque receberam o pão do céu.
Então não adianta quão boa seja a sua alimentação, se ela não for acompanhada pela ação de Deus dentro de você, não resolveu nada. É claro que todo mundo sabe que o tipo de alimentação que você tem, às vezes ajuda você a pensar de maneira mais clara ou não. Mas trazer isso para o aspecto de salvação, não resolve, porque isso não muda você. É impossível para nós mudarmos a nós mesmos. Veja um pouco das características do que nós somos. Dá uma olhada, eu coloquei aqui alguns versos, depois se alguém quiser pode pegar esse PowerPoint ali. Dá uma olhada aqui no que é a natureza humana. Coloquei alguns versos aqui, tem muito mais. A natureza humana, ela é depravada, ela é endurecida, ela é cega, vaidosa, obscurecida, inimiga, enganosa, vã, carnal, pervertida, corrupta e corrompida. Essa aqui é de maneira resumida, você pode dizer assim, esse é o nosso currículo. Você contrataria alguém para poder trabalhar na sua empresa com esse currículo? Estou procurando alguém para poder me ajudar na minha empresa. Estou procurando alguém que seja depravado, corrompido, cego, enganoso, pervertido. Gostaria que tivesse essas características. Aliás, o meu filho vai nascer semana que vem. Eu preciso de alguém com esse currículo aqui. Poderia me enviar alguém com esse currículo para poder cuidar do meu filho? Você colocaria alguém para cuidar assim, do bem mais precioso que você tem? Mas esse sou eu, esse é você. Não se iluda com relação a isso aqui, não. Se você achar que você não está em nenhuma dessas características aqui, ou em mais de uma delas, você ainda não conhece você. Você está enganado a respeito de você. E se você está enganado a respeito de você, você não vai entender que remédio que você precisa. A cruz revela quem nós somos. Quando Jesus foi para a cruz, quantas pessoas estavam com ele? Quantas? Estava do lado dele quem foi matá-lo. Ah, mas eu não mataria. Pode ser até que você, se estivesse lá, não mataria. Mas o que os discípulos que eram amigos dele fizeram quando ele foi preso? Debandaram. Olha que pintura, que quadro do que é o ser humano. Quando o próprio Deus, que é o Criador, vem morrer por ele, o que ele faz? Ele mata, e se não mata porque tinha uma certa ligação, ele corre, porque se ele fica perto, ele correria o risco de ser morto, então ele não quer sofrer as mesmas consequências. Você percebe o que nós seríamos capazes de fazer com o próprio Deus, se Deus estivesse ou habitasse entre nós como Jesus habitou, como um ser humano? Se nós fomos capazes de matar o próprio Deus, de abandoná-lo por interesse, porque os discípulos abandonaram Jesus ali, porque se preocuparam com a própria pele. Então não pense que se você estivesse lá, que você seria diferente, que você estaria ou no grupo matando ou no grupo fugindo. Ali é um retrato muito claro do que é cada um de nós, do que eu sou, do que você é. Quando a coisa aperta mesmo, qual que é a tendência do ser humano? É salvar a sua própria pele, mesmo que para isso o outro se complique. E como Deus aqui incomodava os planos, o que a gente faz? A gente tira ele do caminho, a gente mata ele. Essa é a natureza humana, vai tirando do caminho todo mundo que de alguma maneira ou outra parece impedi-lo de alcançar os seus objetivos. Lutero, ele dizia o seguinte: o homem não presta. Ele falava que até mesmo quando nós estamos fazendo coisas boas, nós somos interesseiros. Eu gosto muito dessa frase dele, que está aí, eu coloquei na tela para vocês. Olha o que ele diz aqui: o homem está centralizado em si mesmo. Mesmo servindo a Deus, o homem está centralizado nele. Em nossos contatos, nossos contatos de negócios, nós estamos sempre não estamos servindo a Deus, mas estamos usando ele para atingir os nossos objetivos egoístas. Às vezes a gente acha que a gente está incluindo Deus, na nossa vida, ou nos nossos negócios. Na verdade, a gente está só usando ele para que ele abençoe a gente. Então, até às vezes, quando nós chamamos Deus para a nossa vida, tem um motivo egoísta por trás. Essa é a natureza humana.
pastor Amin tem uma frase onde ele diz que a cruz ela destrói tudo aquilo que às vezes nós achamos que presta mesmo. Ninguém que olha para a cruz ou que olha a cruz com seriedade continua tratando o pecado com leviandade. Porque veja só, apesar de todo o nosso currículo ser isso, a cruz revela quem Deus é, porque Deus ele não olhou para Cristo na cruz como se ele fosse bom e eu e você fôssemos ruins. Ele faz uma inversão, ele olha para Cristo como se ele fosse corrupto, corrompido, depravado, egoísta, cego, como se ele fosse assassino. Ele olha para Jesus como se ele fosse todas aquelas características e muito mais que eu e você somos. Ele olha para Jesus assim. E como quem é assim tem que ser morto, e não é para menos, né? Quem vai querer um indivíduo assim vivendo para a eternidade? Imagina um indivíduo assim, que não morre, corrompido, egoísta, que só pensa em si, depravado. Imagina um indivíduo desse com poder nas mãos, o que ele faz rapidinho? Então realmente tem que ter um fim. Agora, mesmo se Deus não interferisse, nós mesmos daríamos um fim em nós. O pecado ele é como um câncer, ele vai tirando da sua frente ali tudo que é saudável para poder estar bem, para poder crescer, para poder ter forças. E assim somos nós, às vezes, nos nossos relacionamentos. Vamos tirando todo mundo da jogada para que a gente esteja bem. Mas Deus, ele olha para Cristo como se ele fosse isso. E aí, quando nós nos colocamos nas mãos de Cristo, ou quando nós aceitamos a Cristo, ele então olha para nós como se não tivéssemos culpa nenhuma, como se fôssemos perfeitos, como se fôssemos bons. É assim que ele olha para mim e para você quando a gente aceita Cristo, porque Cristo ele se torna o único alvo de Deus. Toda a ira divina ela foi direcionada para Cristo. Então aquele que se esconde em Cristo, ele não é visto como culpado, mas é visto como um filho, uma nova criatura. Você percebe o absurdo disso? Por isso então quando Paulo fala, olha, já não vivo eu, mas Cristo, ele fala, eu quero mudar, eu quero ser diferente, porque ele me tratou como se eu fosse o melhor indivíduo do universo. Ele me enviou o melhor presente que o céu tinha, para o pior indivíduo que a terra tem. Você mandaria um bom presente para um indivíduo terrível? Mas o céu envia o melhor que tinha. Deus mesmo vem, o céu envia Cristo para nos dar a salvação. Isso revela quem é Deus. Ele não é afetado, nem infectado, e nem é mudado pelas nossas ações. Ele continua sendo aquele mesmo Deus, aquele mesmo amor, aquela mesma paciência, a despeito da nossa impaciência, da nossa incapacidade de cuidar uns dos outros. Deus continua cuidando, amando, protegendo. Você pode abrir para mim, por favor? Deus, ele continua, ele não é mudado pelas nossas ações. Isso é que mais me fascina, porque às vezes a Bíblia fala que Deus se ira e tudo, está usando uma linguagem humana para que a gente entenda que Deus, ele precisa dar uma pausa nas coisas. Mas Deus, ele já sabe o que nós vamos fazer, então ele não é pego de surpresa. Ah, puxa vida, fulano de tal acabou de fazer isso, obrigado, acabou de fazer isso e eu estou chateado agora, vou lá me vingar. Não, não é assim. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, é Deus cumprindo aquilo que ele avisou antes de nós fazermos. Então, quando alguém comete algum deslize, Deus não vai punir essa pessoa. Leia Deuteronômio capítulo 28 e 29. Lá já está escrito tudo aquilo que vai acontecer com o indivíduo que escolher abandonar a Deus. Então Deus não vai punir você ou trazer sobre você coisas que ele já não tenha dito antes mesmo de você fazer. Então precisamos tomar cuidado para não confundirmos essas coisas. Mas isso me fascina em Deus, mesmo nós tendo esse currículo, ele olha para mim, para você, como se nós fôssemos o próprio Jesus. E essa salvação que ele nos oferece, por isso que Paulo fala,
Longe esteja de mim de achar que porque eu me circuncidei, agora eu estou bem. Porque aí quando você transfere para suas obras a garantia da salvação, você sai de trás de Cristo. E aí você tem que receber a justa penalidade, porque você se colocou como Deus da sua própria vida. E como Deus da sua própria vida, você tem que encontrar um meio de lidar com ela. Mas nós não temos meio, nós não conseguimos mudar quem nós somos. Então por isso que a cruz ela é a única solução para os nossos dilemas. Lembra de Naamã? Naamã estava com uma doença incurável, e ele foi ver o profeta do Senhor, e ele falou assim, olha, vai lá e se banha 7 vezes no Jordão. Ele, por favor, no Jordão? Os meus rios são muito mais bonitos. Puxa vida, na minha terra tem aquelas cachoeiras lindas da Serra do Cipó, e eu vou aqui no rio Arrudas? Mas de jeito nenhum. Rio Arrudas me curar, não. Eu moro na Serra do Cipó. Tem cachoeiras lá limpas. Não vou de jeito nenhum no rio Arrudas, mas não vou. Só tinha um problema com a ideia dele. Onde é que Deus mandou ele ir? No rio Arrudas. Por mais louco que parecesse, a ordem divina foi, vai no rio Arrudas. Não interessa quão bonito seja a Serra do Cipó. Eu mandei você ir no rio Arrudas. E por que Deus muitas vezes ele coloca essas questões? Porque às vezes nós olhamos para aquilo que é belo, para aquilo que é lógico, e achamos que ali nós vamos encontrar solução para as nossas coisas. Só que indo para o lugar errado, é muito claro, você vai morrer. E aí o servo de Naamã chegou para ele e disse, ô Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria? É só se banhar ali, 7 mergulhos no rio Arrudas, e vai ser limpo. Ele, mas como é que eu vou ser limpo? Aquele rio é imundo. Não pense que o rio ao qual ele mandou ir era um rio tão bonitinho, por isso que ele não queria ir. Como é que eu vou me limpar naquele rio? Mas ele é um reflexo do que nós, seres humanos, achamos que muitas vezes pelas nossas ações, ou por aquilo que nós fazemos, nós podemos nos purificar, podemos de alguma maneira ganhar o favor de Deus. Não podemos. A cruz é horrenda, é terrível, mas é ali que nos foi oferecido a salvação. Olhando na direção errada, você vai morrer. Então não tente resolver os seus problemas, os seus dilemas, olhando para as filosofias, olhando para a organização da sociedade, olhando para a ciência, por mais que ela seja importante, nada disso oferece a você esperança. Tem que olhar para a cruz. Como diz aquela música, a cruz revela o pior do homem e o melhor de Deus. É morte, mas é vida. O que eu tenho para oferecer para Deus? Nada. O que eu vou oferecer para Deus que Ele já não tem? Me fala, do que Deus está precisando e que você precisa oferecer para Ele? Não é que se eu não pregar o Evangelho, então, olha, Deus está convidando você, me dando o privilégio de ser parte disso. Se eu não quiser, Ele transforma a pedra, faz pedra falar e a pedra prega. Ele não precisa de mim, não precisa de você, Ele nos convida. Quando Ele fala, ide e pregai, Ele está convidando. É uma ordem, mas que só segue quem quiser. Mas que é um privilégio. Mas é um privilégio que nós só aderimos a Ele quando nós olhamos para a cruz. E aqui eu quero partir para uma conclusão. A cruz é a única motivação para o serviço. 2 Coríntios, quando Paulo escreve sobre isso, ele usa esse lema que é bem conhecido, pois o amor de Cristo nos constrange. Tem o lema, né? O amor de Cristo me motiva. O termo usado ali no grego é justamente deixar, sabe quando deixa você tão constrangido que você não consegue ter outra atitude que não seja essa? É isso que ele está dizendo. Ele fala assim, olha, quando eu olho para a cruz, e por isso que longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz. Porque quando eu olho para a cruz, contemplo alguém perfeito, sem pecado, que olha para mim, me trata com bondade, quando a única coisa que eu ofereço para ele
é rejeição, é negação, é a minha arrogância, é as minhas críticas, é as minhas reclamações, eu me aproximo dele e eu só tenho coisa para pedir ou para reclamar, e quando ele não faz, ainda fico chateado, eu fico nervoso, eu fico bravo, se ele não faz do jeito que eu quero, eu dou os meus chilicos, como dizem alguns, e ainda se ele continua me tratando com a mesma bondade, ele fala, isso me constrange. A gente chega uma hora que ou a gente abandona Deus, ou a gente cria vergonha na cara. Porque você não consegue ficar próximo de alguém, ou agredindo alguém que continua tratando você com toda a bondade do mundo. E aí ou você se sente envergonhado e vai embora, porque você não confia mais que ele vai te perdoar, ou você se joga no chão e fala, me perdoa. Porque chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que a gente fica com vergonha das nossas ações. Só que mesmo você ficando com vergonha das suas ações e decidindo mudar, de vez em quando o que você faz? Você erra. E aí quando você erra, você chega para Cristo. Senhor, eu errei. E Ele trata você com a mesma bondade, te ajuda a lidar com todas as consequências daquele seu erro. Às vezes alguns falam o seguinte, pastor, mas você não tem medo das pessoas confundirem a graça de Deus e levar na brincadeira? Eu falei assim, olha, só leva na brincadeira quem não entendeu. Porque quem de fato entendeu, muda de vida. É um processo? É. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós aprendemos a ganhar em nossas perdas, a subir descendo. A cruz ensina que nós podemos crescer diminuindo e que podemos aparecer desaparecendo. Eu gosto muito dessa frase do pastor Amin, porque a gente gosta de aparecer, né? Como a gente gosta. Olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu estou fazendo. Precisamos, de fato, nos jogarmos perante Cristo, tomarmos a sua cruz e segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, se de fato já não está vivendo nós, mas é Cristo que está vivendo em nós, as nossas ações precisam demonstrar isso. As pessoas precisam ver que nós somos pessoas boas para estar ao redor. Não podemos ser pessoas insuportáveis. Não podemos. Se somos pessoas insuportáveis, é porque você é pecador. Bem-vindo ao time. Mas se você não está procurando mudar isso e as pessoas não veem que você tem tentado desesperadamente ser uma nova criatura, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser pessoas que todo mundo gosta de estar do lado. Já viu quando alguma pessoa briga com você, mas você sabe que essa pessoa gosta de você? Você não tem dúvida nenhuma do carinho dela por você? E ela briga com você? Você fica com raiva ou se sente constrangido? Você fica constrangido, porque você sabe que você errou mesmo. Você não fica com raiva, você fica constrangido. Então nós precisamos ser assim, para que mesmo quando as pessoas nos repreenderem, ou nós repreendermos as pessoas, que elas entendam que a gente as ama. E eu quero terminar fazendo para vocês um desafio. Vou pedir ajuda aqui, os anciãos, para me ajudar a entregar aí na mão de cada um um presente especial, e após receberem, eu vou fazer então as considerações finais e nós concluímos. Você que está em casa, você não vai receber, depois você procura aqui a igreja para você pegar, ok? Que Deus abençoe você. Eu vou afastar um pouquinho aqui agora, você não vai me ver mais não, tá? Se quiserem encerrar a transmissão aí, que Deus abençoe você. Você vai ficar sem oração final, tá? Você não está aqui, mas que Deus abençoe você, viu? Eu vou falar com a igreja aqui agora, para a gente concluir aqui.